Este é o videocast do TCE de São Paulo, o órgão responsável por fiscalizar as contas do poder público estadual e também dos municípios que integram o estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Tudo bem, senhor Edgar? Tudo bem, ótimo. Bom, eu queria começar falando, porque quando a gente fala sobre Tribunal de Contas, a gente imagina um tribunal mesmo, aquela coisa que a gente tem na imaginação na TV, réu, promotor, juiz, advogado. É isso mesmo? Como é que é essa história? É um pouco isso, Patrícia, mas não tanto assim. Eu tenho a impressão que hoje as pessoas já têm uma noção mais precisa do que é um tribunal de contas, né? Porque vem muito no noticiário, o TCU tem um protagonismo muito forte, está sempre nos jornais, na televisão, tal. As pessoas já perceberam que tribunal de contas, na verdade, existe para fiscalizar governos, né? As pessoas que lidam com dinheiro, que lidam com patrimônio público. O Tribunal de Contas de São Paulo também está sempre na mídia com as suas ações. As pessoas já percebem que não é aquele tribunal do Perry Mason, né? Sim. Eu falo Perry Mason por causa da minha idade, não sei nem se você sabe quem é Perry Então, Mason, lembra dele. explica pra gente o que é. Perry Mason era um seriado de TV, né, que passava nos anos 60, que era sobre tribunal, né? Mas tribunal criminal. E o Perry Sim. Mason era um advogado que, além de tudo, era um grande detetive. Dirigia um Cadillac em 1960, tinha uma secretária muito bonita, como convém um bom advogado. E a série fazia muito sucesso. E tribunal de júri. Hoje mesmo, né, nos filmes que a gente vê na televisão, sempre aparecem, né, os jurados e aqueles Sim. discursos do advogado. Não é esse. O Tribunal de Contas, na verdade, não é assim. Ele se aproxima mais, digamos, do Tribunal de Justiça, né, com a sua austeridade, e mais tratando de processos do que propriamente num tribunal espetáculo, que seria esse o Tribunal da Televisão. As pessoas sabem já o que são os tribunais de contas. Bom, já que não é aquele tribunal que a gente costuma ver na televisão, eu queria que o senhor me explicasse exatamente, então, o que tem de diferente? Como que é esse tribunal? Em primeiro lugar, é um tribunal que não precisa de provocação. Não precisa ter um autor provocando uma ação, não precisa nada disso. É um tribunal que funciona permanentemente e saem a campo os seus agentes de fiscalização para saber se o administrador público está gerenciando, né, as contas da maneira como deve. Hoje em dia, nós temos a auditoria eletrônica, os municípios todos estão ligados à Aldesp, que é a Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo, e esta prestação de contas é praticamente diária. E o tribunal acompanha o desenvolvimento destas contas, porque elas são examinadas anualmente. Eu estou me referindo às contas, né, dos prefeitos, especialmente. Sim. Então, durante todo o exercício, esse acompanhamento é feito. Por quê? Porque o tribunal tem a capacidade de alertar se houver algum desvio ou se começar a haver algum desvio. Digamos, está gastando muito com o pessoal, está deixando de gastar em educação e saúde. E aí, como é que é esse alerta? Esse alerta sai também eletronicamente, Tá, o prefeito vai recebendo. ok. Isto tudo forma um conjunto de informações, e este conjunto de informações aí sim vai subir para apreciação do tribunal, que são os conselheiros, né? Num primeiro momento, numa das câmaras, são duas câmaras de 3 conselheiros cada uma, ou a primeira ou a segunda câmara, ela é sorteada, vai analisar. São 3 conselheiros que analisam, digamos, essas contas. Desta decisão, se ela for contrária aos interesses do prefeito, aí no caso, desta decisão cabe o recurso. Aí se reúne o tribunal pleno, que são todos os conselheiros, 7, mas o presidente não vota. Então, novamente, essas contas são reapreciadas agora com todos, né? E se elas estiverem ruins mesmo, coitado do prefeito, porque Não não tem faça. jeito. E tem um percentual bom de contas reprovadas, né? Sabe me dizer mais ou menos qual é esse percentual? Ah, mais de 30%. Está por aí. É muita conta rejeitada. Então, para a gente tentar explicar mais um pouquinho, qual a função exata de cada órgão dentro do TCE? Basicamente, a gente tem que entender como funciona, né, o TCE. Ele avaliza e avalia as contas de todas as pessoas que usam, administram ou gerenciam dinheiros públicos, né?
Os prefeitos e o governador no estado de São Paulo, eles não são julgados pelo tribunal, mas as suas contas anuais recebem um parecer técnico e quem julga é o Poder Legislativo. Os demais, presidentes de fundação, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, o presidente da Fundação Padre Anchieta, por exemplo, Sim. todos prestam suas contas e estes sim são julgados. Aí o tribunal funciona como um tribunal mesmo. Mas aí pergunto, por que a diferença? Porque e aí que eu acho que é a beleza do nosso modelo de controle externo. As pessoas às vezes reclamam, falam, mas o Tribunal de Contas deu um parecer contrário às contas do prefeito, digamos, de Pirassununga, e a Câmara se reuniu e aprovou as contas, derrubou o parecer. Mas como é que é esse trâmite? Pois é, mas veja que coisa fantástica. O prefeito foi lá porque o povo elegeu. E o povo que vai julgar pela Câmara. O ciclo se completa. Entende? Essa é a beleza do sistema democrático. Então, se a Câmara se reunir e achar que o tribunal, apesar de seu parecer, deveria ter aprovado as contas, ele pode fazer isso à vontade. Porque o prefeito pode não gastou na educação, não gastou na saúde, não fez as estradas que deveria, mas a Câmara acha que ele foi um bom prefeito, o povo acha que ele foi um bom prefeito e aprova suas contas. Isso escapa à capacidade do tribunal de decidir. Agora, os demais todos são julgados. Aí o povo não interfere mais, não. Bom, existe um relator, né, nesse processo, mas qual que é o papel desse relator? Às vezes tem relator, às vezes não tem. Porque, às vezes, Quando não tem o relator? conselheiro pode decidir sozinho. Sabe? A gente chama de decisão monocrática. Dependendo do valor, da importância, da qualidade do processo, coisa mais simples, o conselheiro decide sozinho. Decide no seu gabinete, está decidido dessa decisão, aí sim cabe recurso para uma das câmaras. Mas o relator surge no colegiado, quando a decisão é tomada ou numa das câmaras, com 3 conselheiros, ou no pleno, como eu disse, com os 6, mais o presidente, que se for chamado a votar nos empates, ele participa. Aí o relator é aquele conselheiro incumbido de ter examinado o processo, uma vez examinado o processo, dizer, de maneira resumidamente, no que consiste, o que foi possível apurar e dar a sua opinião. É isso que é debatido, né? Então, se chama voto do relator. Então, em discussão, o voto do relator. O que se discute é aquilo que o relator trouxe para a Câmara ou que trouxe perante o plenário. Desse debate nasce a decisão do tribunal. Bom, o senhor já foi presidente do TCE 5 vezes, é isso? 5 vezes, É um cargo de extrema responsabilidade. Como é que é presidir essas sessões do Tribunal Pleno, participar de todo esse processo? Olha, é ótimo, porque nós temos um pessoal extremamente habilitado. Nós temos lá, vocês devem conhecer ou vão conhecer o doutor Sérgio Rossi, por exemplo, que é o diretor-geral do tribunal. Ele está lá há 50 anos. Ele sabe tudo do Tribunal de Contas. É o nosso apoio, né? Eu tive, pelo menos nas oportunidades que presidi o tribunal, e agora, recentemente, num ano difícil, que foi o ano da pandemia, um excelente diretor administrativo, que é o Carlos Malek, né? Tem um excelente diretor de TI, que é o Fábio Xavier. Eu faço questão de dizer os nomes deles, porque eles merecem ser referenciados. Então, você tem um pessoal extraordinário. O nosso pessoal de campo, os agentes de fiscalização, passam por concursos rigorosíssimos. São treinados depois com muito rigor também, e todos eles são muito dedicados. Então, não é difícil ser presidente do tribunal. Não é. Nas 5 oportunidades, eu tive a felicidade de conseguir terminar os mandatos, acho, de maneira a ter colaborado de certa forma, né? E só não serei mais presidente, que ano que vem eu me aposento, né? Quando a gente fala que vê exatamente todas as contas do prefeito, do governador, me explica um pouco melhor, exatamente todas as contas, quais contas Não, há que números passam pelo básicos, TCE? né? Há números
que são importantes porque são derivados da Constituição, obrigações básicas. Por exemplo, nunca gastar menos do que 25% em educação. Tem que gastar no mínimo 25% em educação. E também tem os índices mínimos de saúde, tem o máximo de pessoal que ele pode gastar. Quer dizer, estes são os números básicos que o tribunal, em princípio, controla. Previdência, se deixar de pagar a previdência, também este é considerado um pecado capital. Pagamento de precatórios, que são as dívidas do município, se tem que ser honradas naquele exercício, segundo uma programação anterior. Então, são basicamente esses aspectos que o tribunal acompanha. Independentemente disso, se o prefeito assina um contrato de uma obra, dependendo do valor, isso também é examinado. Aí, de maneira separada, quer dizer. Aí, de maneira separada, tem uma sessão extraordinária ou uma... Não, o processo é outro. O processo é O outro. processo é outro. Mas Ele é aí tem uma autuado fiscalização mais... Sim. Aí o prefeito... Maior, digamos assim. Ele é chamado, inclusive, a dar explicações. Ou ele, ou o secretário dele, que assinou o prefeito, contratou a obra. Se ele tiver algum apontamento da nossa auditoria, da nossa fiscalização, aí ele se dá a oportunidade de defesa. Isso é importantíssimo. Todos têm o direito de se defender, né? Então, ele dá as explicações são examinadas tecnicamente pelas áreas do tribunal, pelas áreas de assessoramento, e finalmente vai para o conselheiro ou conselheiros decidirem também nas câmaras ou no pleno. E aí ele dá... aí existe o parecer final e é possível recorrer ou não? Sempre é possível recorrer. Não, às vezes, se for final mesmo, não tem mais recurso. Agora, isto aqui tem uma atividade muito importante também do tribunal, que é antecipar o erro. Digamos, exame de edital. É uma das principais atribuições do tribunal hoje, exames de edital. É colocado um edital público para a construção de um viaduto. Qualquer pessoa que esteja acompanhando esse processo pode se dirigir ao tribunal e falar: há um defeito ali, consistente nesta. Quando o senhor fala qualquer pessoa, eu posso ir lá e apontar um erro? Olha... Perfeitamente. Okay. Como cidadão, qualquer cidadão pode apontar o erro a qualquer momento. Aliás, não precisa ser nem um edital, você pode representar. Sim. Se não estiver gostando de alguma coisa, não na Fundação Padre Anchieta, que te complica, mas numa outra secretaria, você fala: olha, essa secretaria aqui tem este erro. O tribunal recebe aquela representação, manda ver, manda investigar, e disso tem uma consequência. Sempre tem uma consequência, né? Alguém é a responsabilidade, a menos que seja tudo certo, que também aí o tribunal reconhece. Está tudo certo, não tem problema. Então, todo o processo é muito, muito transparente. Todo transparente. Qualquer pessoa pode acompanhar. Antigamente não era assim, os processos tinham certa reserva. Não, hoje qualquer pessoa vai na internet, abre lá, acompanha o processo, vê o que está acontecendo, vê o resultado, né? Isso gera, eu não sei se nós temos tempo de falar mais um pouquinho, está gerando alguma preocupação com o chamado apagão das canetas. Não sei se você já ouviu falar. Não, o que é exatamente esse apagão das canetas? É o receio que o administrador tem de tomar medidas, porque, eventualmente, os instrumentos de fiscalização podem criar para ele algum embaraço depois. Então, ele prefere não decidir, né? Isso parece que está acontecendo em alguma medida no Brasil, tanto que o Tribunal de Contas da União está fazendo até pesquisas para saber até que ponto isso acontece, e ele é real. Ele é real. Acredito até que a própria alteração recente da Lei de Improbidade Administrativa veio em razão um pouco disso aqui. Sim. Sabe? A pessoa, do prefeito, do administrador, deixar de fazer alguma coisa com medo. Isso não pode acontecer. Tanto que nós temos, o tribunal há anos, há décadas, ele se esmera no ensino, na doutrina, nas reuniões com o pessoal. Nós estamos investindo muito na qualificação do pessoal das administrações, especialmente nos municípios. Eu acredito que dessa especialização, do interesse que possa ser despertado nas pessoas com relação à administração pública, deva surgir lideranças autênticas, lideranças políticas autênticas e informadas. Esse trabalho
E eu acho valiosíssimo o que o tribunal faz. Eu queria agradecer a participação aqui do senhor Edgar Camargo Rodrigues. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais um videocast do TCE de São Paulo. Até a próxima. Tchau.